Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Hoje estudando o capítulo da formação dos médiuns. Quero agradecer ao Arthur, ao Cláudio, a Rui e a todos que estão assistindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse artigo. Pois não, nossas saudações iniciais, os queridos amigos do estúdio, Eric, Arthur, Cláudio, e desejando que vocês, de corpo aquecido e de espírito aberto, possam estudar com a interação do pessoal de casa, participando pelo chat. Vocês estão no friozinho aí, na região sudeste do país. Nós aqui no norte, comentávamos há pouco, nós estamos aí no início do verão, calor, bastante calor hoje, mas é o nosso imenso Brasil aí de várias tendências. Muito bem, vamos à formação dos médiuns, façamos aí o início da leitura, a qualquer momento, os comentários, as interrupções para o nosso diálogo de estudo. Desenvolvimento da mediunidade. Ocupar-nos-emos aqui, especialmente, com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado, e além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. É também o que toda a gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Amigos, mesmo correndo o risco de ser prematuro, já me sinto aqui atraído por este trecho introdutório, segundo o qual Kardec contra-recomenda e considera inviável um diagnóstico instantâneo para identificar a faculdade mediúnica. Isso não parece confrontar com tantas iniciativas com que nos deparamos no movimento espírita, da parte de alguns médiuns, experimentados ou não, que pretendem identificar de pronto, naquele recém-chegado à casa espírita, se ele possui latente ou florescente a mediunidade? Sem dúvida, Rui, seu comentário é muito pertinente, né? E repete nosso intuito aqui de sempre fazer essas ligações com o movimento espírita moderno, né? Principalmente aquele que nós encontramos no Brasil. E realmente, o que você aponta aí é uma constante. Volta e meia a gente ouve pessoas dizendo que foram uma vez no centro espírita, já foram diagnosticados, como inclusive aí é o termo utilizado pelo Allan Kardec, como médium, sem ter passado por qualquer tipo de teste, absolutamente nada, só no olhômetro. Então, por aí a gente vê que há um engano grande nessa prática, que inclusive não parece ter em Kardec qualquer tipo de embasamento. Com certeza, hoje, talvez uma das maiores dificuldades de se falar em mediunidade no meio espírita. Isso se espalhou tanto que até no meio fora do espiritismo, você tem uma dificuldade muito grande de falar. Porque quando as pessoas procuram, elas já vêm dizendo que tem mediunidade só porque
teve talvez um arroubo ali de emocional, às vezes um descontrole psíquico, vamos dizer assim, não sei a palavra correta na medicina. E a gente, infelizmente, eu participei dessa época um tempo, pessoas com desequilíbrios emocionais que realmente perdem o sono, têm visões, entre aspas, ou têm os sentidos talvez mais alertados para minúcias, né? E vem já com o diagnóstico de mediunidade. E a gente referenda isso no centro espírita. Infelizmente. Essa palavra experimentar aí não existe, infelizmente, no movimento. Quando a gente começou os pequenos grupos familiares aqui, eu ainda participava do movimento de casa espírita, né? Aliás, devo muita obrigação às casas espíritas. Mas a gente começou a experimentar. Então, você via que muitas pessoas que até tinham trejeitos, entre aspas, de mediunidade, o problema ali era neurológico, era um problema de desequilíbrio emocional, às vezes até uma patologia médica que precisava ser tratada. Ou então, as duas coisas juntas. Um desequilíbrio numa pessoa e a mediunidade ali latente aparece no meio da questão. Então, você tratar como mediunidade inicial qualquer fenômeno, você às vezes colocava a pessoa num perigo iminente de um problema neurológico, um problema até físico, ser escondido sob o manto da mediunidade. Então, é muito complicado. E essa palavra experimentar aí devia ser até norma das casas espíritas, né? Primeiro vamos experimentar, primeiro vamos observar a pessoa, fazer um acompanhamento dessa pessoa durante um certo tempo. E mesmo quando é mediunidade, a gente sabe que os rudimentos da mediunidade quase todos possuem. Aí ela fica só naquele rudimento, quando a pessoa passou por um problema emocional, um problema psicológico, uma perda, etc. Depois que equacionou isso, a questão da mediunidade volta a ser rudimentar e não vai ser utilizada. Então, é muito cuidado nessa questão mesmo, viu? A mediunidade não tem nenhum sintoma pelo qual pode ser percebida, né? O que é necessário é a prática, né? O desenvolvimento. Só o exercício vai revelar se tem mediunidade ou não, né? Por isso que Kardec fala, pega de 15 minutos, né? Durante um mês, 6 meses, tenta escrever, né? Faz uma oração São Luís da Guarda e tenta, com lápis, tenta escrever ou ver o que sai, a mediunidade falada também, e ver se sai alguma coisa, né? Só o exercício, só a prática vai poder revelar se tem mediunidade ou não. Não tem nenhum sinal exterior, nada desse tipo, né? E esse exercício pode ser feito em casa mesmo, né? Como era feito na época de Kardec. Né? Tanto que ele fala para fazer de todos os dias durante 6 meses o tentativa. Então, enfim, realmente no movimento espírita brasileiro se tenta a todo custo ter sintomas, né? Como se fosse uma patologia, né? Algum tipo de sinal físico, né? Algo do tipo, e realmente não tem. Né? Só a prática mesmo, tentativa e erro. Faço um contraponto para reconhecer que, pelos efeitos inteligentes, em determinados casos, a mediunidade é flagrante. E se pode dizer, de primeiro, né, lance, que se trata de um estado mediúnico, né, que se trata de uma comunicação mediúnica pelo seu conteúdo inteligente. Mas, como os amigos já mencionaram, nós fazemos essa ressalva para os casos em que a faculdade pode estar latente. E eu já vi, Cláudio, amigos, assim, muito no sentido que vocês colocaram, de presumir que há mediunidade sempre, mas também o oposto. Também vi, de querer
como o Eric referiu, dá um caráter exclusivamente patológico para as pessoas que chegam, por exemplo, com sintomas claramente obsessivos, para dizer, não, você não é médium, não, você está apenas obsediado. Eu já ouvi muito isso. Não é querendo como que, a priori, dizer que a obsessão não tem nada a ver com a mediunidade. Dependendo do rumo que adquira as obsessões graves, nós podemos, francamente, visualizar a faculdade mediúnica, ostensivamente ali colocada. Então, calma lá. Né? Para isso é que se recomenda observar. Observar durante um certo tempo, para saber até que ponto se confundem, como Cláudio cogitou, doenças físicas, psíquicas e espirituais, para saber até que ponto nós podemos identificar uma ou outra sem assodamento, sem precipitação, sem preconceito. Nada obstante, o caráter impressionante e incisivo que há em determinados fenômenos inteligentes, que deixam ali a coisa muito bem clara em alguns casos de início. Então vamos continuar. Pois não, Cláudio? Só para pontuar aí, eu até vou fazer talvez um contraponto ao que eu disse há pouco aí. Hoje nós convencionamos assim, quando há o flagrante efeito ali obsessivo, você já soma que a mediunidade está ali atuando. Ponto. Isso aí é fato. A grande questão do observar e do experimentar é ver se, de fato, essa mediunidade faz parte da conjuntura daquele indivíduo e se ele vai utilizá-la. Então, o que se faz hoje? Equaciona-se primeiro vamos dizer, essa mediunidade junto à obsessão, para depois ver se o indivíduo tem um caráter mediúnico de trabalho. E tudo isso aí só pode ser feito com experimentação e com observação. Esse é que é o grande nó hoje do movimento ligado aos centros espíritas, que não dá espaço, não tem tempo, não tem dedicação para essa questão aí de observar e experimentar. Muito bom. Sigamos, então, no mesmo parágrafo inicial, Kardec prossegue. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência: é experimentar. Pode obter-se a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão. Sendo o mais fácil e, pode dizer-se, o único empregado hoje, este último modo é o que recomendamos à preferência de todos. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em a pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Vejamos. Como disposição material, recomendamos se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É mesmo preferível que esta não descanse no papel. A ponta do lápis deve encostar neste o bastante para traçar alguma coisa,
mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis desde que se tenha chegado a escrever correntemente, porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São meras preliminares para o aprendiz. É indiferente que se use da pena ou do lápis. Alguns médiuns preferem a pena que, todavia, só pode servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Outros, porém, escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo sucede quando a escrita é feita às arrancas e irregularmente, ou quando se manifestam espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. Lembrei de um comentário do Cláudio, numa sessão de estudo passada, quanto à escolha entre lápis e caneta na atualidade. É incrível, né? Como pode. Quem lida com grupos mediúnicos e com a doutrina tem que ter cuidado com uma palavra que é o tal do condicionamento. Gente, vocês não têm ideia do mal que isso causa dentro das casas espíritas e dentro dos grupos espíritas. É quase que inerente ao homem, né? Essa mania e principalmente na questão do espiritismo, aquelas célebres instruções de organização, de método, de disciplina. Isso é excelente e deve conter, todo grupo sério deve conter. Mas muito cuidado com a questão do condicionamento. Ao longo dos anos, a gente teve algumas surpresas assim, de perceber essas questões e começamos a tomar um pouco mais de cuidado quando a gente exige dos médiuns, principalmente dos iniciantes, essa questão da disciplina, da ordem. Você colocou a caneta, ninguém escrevia, porque a visão que se tinha era do Chico Xavier escrevendo com lápis. Eu não sei se vocês se lembram, acho que, se eu não me engano, TV Tupi passava muito. Eu sei que tinham pessoas com vários apontadores ali, ele tinha que ter 200, 300 lápis apontados ali, porque os espíritos violentos quebravam a ponta dos lápis, né? E a gente, quando foi fazer isso, mas nem colocamos caneta, nenhum médium pegava na caneta. Até que numa conversinha ali fora do horário de aula ou de trabalho, não, mas a gente viu com lápis. A coisa chega a tal ponto que se você não atentar para essa questão, se você mudar o médium de lado da cadeira ou do lado da mesa, ele se bloqueia. Então, sabe, é coisa nossa também, mas dentro dessa questão aí que a gente vem de algumas escolas, a gente não vê isso na doutrina, tá? Com o tempo vai vir as lições aí. A questão da disciplina, a questão da ordem, sim, mas não é essa coisa sisuda, essa coisa obrigatória. E se você está trabalhando com mediunidade, com espíritos absolutamente diversos, o maior erro é você querer colocar a coisa num quadradinho. Eu lembro quando eu dava aula com um caderno de uma federação aí, tinha o tal do quadro sinóptico. Você tinha 4 ou 6 efeitos físicos que detonavam que a pessoa possuía tal mediunidade. Ou seja, você bota 30 pessoas ali no estudo, nenhuma delas sente aquelas 4 sensações, você falava que não tinha nenhum médium ali. E quando você tinha várias pessoas percebendo, sentindo outras coisas, porque a gente se pautava pela cartilha da tal federação. A gente perdeu muito tempo com isso. Não estou dizendo que está errada, porque são estudos, depois a gente foi ver, são pessoas que fizeram estudos metódicos durante anos e anos.
Mas aí a gente foi ver. Eu estou no interior de São Paulo. Eu estou usando uma cartilha que foi feita na capital, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, não me lembro na época, que comportava um outro estilo de vida, um outro tipo de classe social, vamos dizer assim, de entendimento. E você queria empichar isso aqui. Então, não funciona, porque a mediunidade é tão diversa. Ordem, disciplina, tem que ter aqueles que dirigem para estar nessa questão aí de observação e de experimentação e tirar o melhor daquilo que for aparecendo ali, doutrinariamente falando. O resto é muito complicado mesmo. Viu? Veja, Kardec não ignorava a força do condicionamento, né? Tanto que no caso de alguns médios, eu agora esqueci o nome do artigo, em que o médio necessitava ir ver no fundo do copo para poder chegar ao transe e aí transmitir o que a sua mediunidade continha. Depois eu vou lembrar o nome do artigo da Revista Espírita, e ele, num primeiro momento, num primeiro artigo, ele diz: olha, isso daí é uma mera alavanca, é uma formalidade a que se habituou o médium. E aí ele, no artigo subsequente, no outro mês da revista, ele diz: não é bem assim. É que aquele material, o médium aprendeu a entrar facilmente em transe por meio dele, dadas as suas características intrínsecas. Isso para o médium é uma facilidade e não simplesmente uma questão de formalismo da parte dele. Então a gente tem sempre que ter a sensibilidade para perceber, né, o quanto nesse condicionamento há coisas que fazem algum sentido, ao passo que outras são única e exclusivamente um trejeito, uma mania, uma formalidade dispensável a que foi acostumado o médium, sob a crença de que aquilo seria algo fundamental. O grande problema do condicionamento não é exatamente isso, é experimentar e ver que geralmente não existem dois médiums iguais. Então, o grande problema é você querer, dentro de um grupo, que todos tenham as mesmas sensações e todos desenvolvam, entre aspas, a questão mediúnica no mesmo propósito ou no mesmo andamento. Essa questão aí, Rui, se me permite alongar um pouco, essa questão do copo d'água, a mediunidade no copo d'água, eu passei uma das maiores vergonhas por não conhecer revista espírita e ter magoado profundamente uma senhora com a mediunidade desse tipo aí, simplesmente porque na época eu não conhecia a revista espírita, tá? E ela apareceu numa reunião já de uma certa idade, e toda vez que alguém, por exemplo, na mesa, por exemplo, que ficava na mesa, eu ia pegar num copo d'água, ela gritava e dizia que não era para mim beber aquela água, que tinha um anjinho dentro d'água. Na época, a gente riu muito disso. Depois que a gente foi passar a fazer o que a doutrina pede, observar e experimentar, infelizmente, ela, por causa da idade, depois não prosseguiu, mas o que acontece? Ela era uma senhora na época, com quase 70 anos, extremamente católica, tinha sido parteira da cidade, então toda a questão e analfabeta. Então toda a questão dela estava voltada para a religiosidade e para a questão dela ter sido uma parteira durante muitos anos da cidade. Então, esse fenômeno dela ver anjinhos, entre aspas, no copo d'água, era uma questão de perturbação da mediunidade que ela tinha e nunca pôde
desenvolver ou educar. E eu, na época, não tinha esse conhecimento. Quando eu encontrei esse artigo que você comenta aí, Mediunidade no Copo d'Água, o Kardec não pôde aprofundar isso, porque logo depois, alguns anos depois, desencarnou. Então, você veja, eu perdi uma ótima oportunidade de ter uma fonte de estudo absolutamente única, por desconhecimento. Hoje a gente tenta não repetir mais esses erros. Eric, você encontrou esse artigo mesmo aí do Vidente da Floresta, de Zimmerwald, o estudo dos espelhos mágicos ou psíquicos, em que Kardec, nessa linha, diz, olha, nem todo condicionamento se resume ao hábito sobre o inútil, meramente formal, acessório. Há alguns nesse sentido, há que são facilitadores para o médium entrar em transe, para o médium se concentrar mais, para o médium excitar a sua visão espiritual, ou simplesmente, como o Cláudio diz aí, por ele estar invariavelmente vinculado a uma crença que, do ponto de vista da visão, da vidência, né, o atrela a determinadas imagens, a determinados conjuntos, a determinadas culturas. Muito bom. Então vamos dar sequência. Item 203. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe vote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade, para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Antes de passar para este parágrafo seguinte, gostaria que os amigos comentassem se a impaciência é natural e essa instrução que acabamos de ler, ela ainda se faz muito útil na atualidade, havendo quem supõe que, se não se manifestar um familiar, um espírito conhecido,
Mas aquele sempre às voltas, obsessor, né, familiar, ele logo desiste ou se desmotiva. Essa é uma questão tão atual e ela desponta para outra coisa também. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu dirigia grupos familiares, dirigia já o Centro Espírita na parte de mediunidade há muitos anos, e você via, vez ou outra, algum dos componentes ou pessoas que procuravam a casa receberem comunicações. E a gente sempre se perguntava, poxa, eu tenho um avô querido, eu tenho um amigo querido que desencarnou e nunca deu mensagem, né? E só depois de muito estudo e muito contato realmente com a questão mediúnica e as comunicações que a gente vai vendo que, embora por lei, vamos dizer assim, todos os espíritos possam se comunicar, não há determinadas questões, às vezes pessoais, tanto do evocador, ou do médium, ou do espírito, né, comunicante, que não se consegue completar uma comunicação. Eu levei muitos anos para poder ter informações sobre familiares que sempre estiveram comigo, mas não havia médium com a capacidade de percebê-lo, não havia, às vezes, condições para que ele pudesse se manifestar. E aí entra uma outra questão também, das pessoas procurarem os centros espíritas ou os grupos mediúnicos e se frustrarem por não receber comunicação. É muito difícil você explicar para as pessoas, porque há um folclore aí que eu fui lá no tal lugar, recebi comunicação do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu irmão, e muitas pessoas vêm e não conseguem. Então, é um negócio que é muito delicado para você explicar para essas pessoas, principalmente para quem não compulsa a doutrina, né? Então, a questão da evocação, né? Hoje que a gente tem um pouco mais de experiência, por exemplo, muitas das evocações que são feitas, acredito eu, a maioria, a gente obtém informações sobre o estado daquele espírito. Mas não aquele espírito determinado se comunica assim tão facilmente, não. É um pouco de folclore do meio aí, viu? Realmente essa questão me fez lembrar muito a evocação, né? Só que aí é uma situação diferente, né? Que está sendo apresentada ali, que no caso é um médium ainda em desenvolvimento, né? Com a faculdade em desenvolvimento, e aí parece que Kardec não sugere que ele faça evocações. E o que o Cláudio falou faz muito sentido também. Eu acho que quando se trata de espíritos, digamos assim, de uma terceira classe, né, ainda inferiores, talvez, é o que realmente já observei isso, a evocação parece não surtir o efeito desejado, que é ter a comunicação diretamente dele e vir a informação, né, através de um outro espírito. E parece que a evocação ela consegue atingir mais, assim, pelo menos uma impressão que eu tenho, espíritos um pouco já mais desmaterializados, um pouco mais, né, que alcançaram um nível de progresso um pouco mais alto, que teriam, digamos assim, uma facilidade maior em se comunicar do que esses, né? Então, esse trecho aí me pareceu bastante interessante sobre esse aspecto. Na continuação, nós vamos ver aí um esclarecimento muito útil a respeito disso, Arthur. Eric, por favor. O desenvolvimento, ele é individual, né? Então você pode ter médios que se desenvolvem mais rápido, outros mais lentamente, né? Às vezes o médio começa escrevendo Garrincha, depois escreve uma frase, depois um parágrafo, né? Então é realmente necessário a paciência, né? Muitas vezes que o Rui tinha falado para desenvolver a mediunidade, né? Um exemplo disso, se não me engano, foi o próprio Dumbbell,
que foi 6 meses, né, até desenvolver a mediunidade, né? Kardec diz, pode ter até 6 meses de tentativa até conseguir uma coisa. Então, realmente, a perseverança ali, a paciência para desenvolvimento, às vezes são necessárias várias tentativas até conseguir. Exato. Quando o médium chega impressionado pelo eclodir da sua faculdade mediúnica, é muito frequente que ele esteja às voltas com uma obsessão, ainda que com uma obsessão simples. Então, ele deve ser orientado quanto a ser natural, neste início de processo, que ele tenha maior facilidade de dar expansão a esses espíritos imperfeitos. E que a grande luta dele será para perfazer um período de transição em que ele consiga atrair para si, simpatizando com as condições fluídicas favoráveis, os bons espíritos, né? No plural, ele não poderá escolher qual especificamente ele deve ser o anjo guardião logo de prima, não pode dizer. Então, qualquer bom espírito que ele consiga atrair e dar a sua comunicação já constitui, então, um avanço nesse processo em que, de ponto de partida, talvez ele não estivesse com as melhores companhias afinizadas. Então, é nesse sentido que Kardec vai colocar, ele vai esclarecer mais no parágrafo seguinte, para dizer que é uma verdadeira luta. Sempre afastar os maus e atrair os bons, mas sem essa coisa de exclusividade, de querer logo um espírito superior que venha dar ditados sábios e instrutivos. A coisa vai ficar assim, oscilante, até que ele ganhe maior experimentação e cuide também da sua educação moral. Só um adendo aí para os amigos. Acredito que Kardec, de alguma forma, não teve tempo para apurar isso, né, em 12 anos de trabalho. A gente tem umas experiências já ao longo de anos com médiuns, principalmente na família. Então, por exemplo, eu tenho filhos, eu tenho netos. Então, o que acontece? Você tem ali os rudimentos da mediunidade, você sabe. Hoje já há até belos estudos aí ligando a mediunidade a fatores orgânicos, não é o assunto agora, mas o que acontece? Tem uma palavra aí, maturação de vida. Eu explico rápido. Eu tenho filhos que tinham rudimentos de mediunidade. Até chegaram a participar de algumas reuniões, produziram algumas coisas até utilizáveis, conseguiram escrever, conseguiram falar e tal. Mas aí chega a sua época, você tem colégio, você tem faculdade, você tem casamento, eu tenho todos esses estágios hoje na família. Eu tenho netos que com 10, 12 anos participaram de reuniões, chegaram a escrever algumas coisas, a participar. Depois, questão de escola, eu tenho filhos hoje que são formados, já formou família. Aí sim, com essa maturação, teve tempo para voltar a atenção para a mediunidade seriamente, com dedicação de tempo e tal. Essa é uma das coisas que a gente, às vezes, também esquece. Como diz aí, a mediunidade se dá em todos os aspectos da vida, em todas as idades. Eu já encontrei médiuns ou pretensas mediunidades em crianças de 8, 9 anos, 10 anos. Você não vai trabalhar com crianças nessa idade. Você vai organizar a vida dessa criança para que a mediunidade não cause tumulto na vida dela. Eu estou trabalhando com netos com 14 anos, trabalhei com filhos com 12 anos, 14 anos. Agora está com 20, está na faculdade, não dá mais para poder se dedicar ao estudo. Vai cuidar da vida primeiro. Mas já tem um início, já tem um interesse. Quando puder, quando a vida estiver organizada e você puder, volta-se para a mediunidade a sério, disciplinada, organizada, e aí a produção segue um ritmo muito bom. É assim que a gente está aprendendo aqui.
sempre com observação e experimentação. Cláudio, eu acho que cada caso é um caso e nós estamos, claro, num contexto cultural que apela muito para interesses imediatistas, mas é como a filosofia espírita nos pede para refletir. Né? Depende muito daquilo nos chamar como um valor superior que constitui o nosso propósito existencial. Quando a coisa é um chamado dessa natureza, a gente não consegue. Veja aqui o nosso caçula, nosso irmãozinho Eric, né? A gente já está aqui um pouquinho mais velho, né? Mas o Eric está com 20 e poucos anos aqui e não sai do trabalho de divulgação intensivo, porque ele se sente muito envolvido e isso uma verdadeira razão de vida. Então, eu acho que é importante a gente entender, não é, que cada cabeça é uma sentença, assim, cada um no seu nível de progresso espiritual, e a tendência daqui em diante é que cada vez mais a mediunidade passe a ser uma economia existencial fundamental. Na medida que a gente vai desprendendo mais da matéria, a gente vai convivendo, se deparando com a mediunidade, né? Aquela relação vivo e morto, né? Encarnado e desencarnado fica mais íntima, fica mais constante, e isso vai levar onde a gente estiver. A gente vai, né, no trabalho, no lazer, a gente está entendendo que a gente é médio 24 horas por dia, não tem folga. Mas é um processo, a gente entende. Vamos seguir aqui com relação ao procedimento. Não há, para esse fim, nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que, para os espíritos, a forma nada vale. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo da guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Formulada a súplica, é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, venha aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também venha um espírito desconhecido ou o anjo de guarda. Qualquer que ele seja, em todo caso, dá-se-á conhecer escrevendo o seu nome. Mas, então, apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requerem. Por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados com esse negócio desse nome. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que eles sabem serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para acudir ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou um não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se de estabelecer, assim, uma relação.
O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Veja-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. Então, veja, Arthur, amigos, que a evocação não está desprezada aqui nesse processo de experimentação inicial, né, de formação dos médiuns. O que não se indica é um exclusivismo nessa evocação quanto a tal ou qual espírito vir. Mas, vejam, é fundamental que a evocação retorne não só aos grupos de formação, mas aos grupos práticos todos, para que perseveremos em formar um elo, formar essa simpatia com os bons, abandonando uma crença que não está em Kardec, que eu vejo muito por aí afora, de dizer que somos vocacionados apenas à comunicação com os maus espíritos, os espíritos imperfeitos, e que devemos nos contentar com essa manifestação espontânea da parte deles, sem pretender nenhum contato com parente, amigo ou um bom espírito que não lembremos, mas esteja ali potencialmente disposto. Isso é bem importante, né? A evocação realmente foi excluída do movimento e tinha que voltar, né? Mas como foi bem dito no início, no desenvolvimento, né? Não ser exclusivista, né? Evocar principalmente o anjo da guarda, que é quem tem afinidade, né? Fluídica com o médium para desenvolver, né? no início. Isso realmente a gente compara com a instrução que surgiu no movimento espírita da não evocação e em momento algum, né, quer dizer, não chega nem a ser essa evocação apresentada nesse trecho e também não pode ser a evocação em particular, né? Porque dizem eles, né, surgiu no movimento essa história de que o telefone só toca de lá para cá, né? Então se aboliu a evocação em todos os sentidos, né? Se possa aí imaginar de todos os meios, o que obviamente contraria, como a gente está vendo claramente aí, o que dizia Allan Kardec, mesmo aos médios novatos, né, ou inexperientes, que eles podem evocar desde que, né, pedindo ajuda, solicitando ajuda, e não essa evocação particular, como a gente geralmente imagina, né, de se nominar o espírito. Fulano de tal poderia se apresentar, né, que geralmente a gente pensa assim, né, mas a evocação também pode ser feita, né, dessa forma, onde o médium pede ao espírito guardião, né, aos espíritos superiores que lhe ajudem naquele momento. Essa questão sempre presente no movimento aí, que a gente não sabe, às vezes, eu não lembro mais, essas coisas a gente vai até retirando da cabeça para não passar para frente. Vem essa questão aí contra as evocações, e vem aquela questão de fora do centro espírita não há proteção, não me lembro de onde que veio essa frase. Para vocês terem uma ideia, nós estamos afastados, ou pelo menos fora do centro organizado aqui que a gente participou, eu acho que já há mais de 15 anos. E é comum você encontrar um participante do centro e eles virem perguntar se está tudo bem na vida da gente, porque a gente saiu do centro, né? Então, são umas coisas que, infelizmente, estão aí, fazem parte hoje do movimento. Então, essas questões aí, no início, principalmente, muito cuidado. Como a gente já tem grupos organizados já há muitos anos, a gente, hoje, uma das dificuldades é você colocar um médium iniciante no meio de um grupo que já tem um trabalho X organizado,
que já tem médiums que trabalham de uma forma absolutamente natural, porque os iniciantes não viram a história daquele médium. Muitas vezes, e na maioria das vezes, esses médiums passaram por perturbações, por distúrbios até psicológicos, até que se dedicaram realmente ao estudo, se cuidaram, etc. E tal. Então, você tem anos aí de trabalho, de entrega. E aí alguns que se iniciam e vêm, falam assim, olha, eu não consigo isso, não é para mim, e às vezes até se afastam por essas puerilidades. Então a gente hoje tem uma delicadeza muito grande com os iniciantes. Quando necessário, até a gente forma um novo pequeno grupo para dar suporte àquele iniciante, com um ou outro médium já seguro de si, que pode trabalhar tranquilamente em quase todas as situações, até que aquele médium iniciante passe por esses primeiros procederes aí. Então, hoje a gente consegue até um bom proveito por ter já uma base, né? E por pessoas que nos acompanham já há algum tempo. Né? Mas é muito interessante essas questões aí, que a gente não lia Kardec, infelizmente, né? Os centros espíritas, eu posso falar, eu era dirigente de centro, tá? Não conheço muitos centros, mas os poucos que conheci, Kardec é figura ou de quadro ou de menção, mas não é a base dos grupos, infelizmente. Então, quando a gente realmente mergulhou na doutrina, a gente foi vendo que essas coisas que foram inventando no meio aí, tomaram conta do meio, são extremamente danosas, principalmente para os grupos iniciantes ou para o iniciante em si. Sobre essa questão versada, eu, pela experiência, vejo de grande utilidade ao iniciante explorar uma facilidade com que ele pressente a companhia dos seus familiares desencarnados. Isso deve ser utilizado, como Kardec coloca nesse trecho. Não há mal nenhum em evocar o vô, a avó, o pai, a mãe, né, que são parentes, são entes queridos, podem até não ser classificados entre os bons espíritos, mas os de terceira ordem. Mas se a pessoa, né, chega e relata que eles estão sempre, né, do ponto de vista da sensibilidade, perto do médium, se ele se sente acompanhado, por que não, né, deixar de nominar esses parentes nesse esforço inicial? Né? Então, é uma via, é uma estratégia que tem se demonstrada bem sucedida, eficiente em algumas situações que nós presenciamos, apesar de suscitar ali naqueles inexperientes uma carga emocional que às vezes paralisa, né? Que às vezes faz com que a gente tenha que retroceder e recomeçar diante da reaparição de um ente muito querido, né? Proporciona, né? Mas é algo que pode ser feito nesse contexto, sem prejuízo, né, desse cuidado de afastar os maus e de atrair o mais rápido possível, né, o anjo guardião, aquele que está designado para acompanhar o médium na sua missão. Se eu posso me exprimir, missão, né? É interessante isso daí, e a gente, por exemplo, hoje defende essa ideia dos grupos familiares, que está lá na doutrina, é um conselho de Kardec. Eu já vou para a idade do meu primeiro neto aqui, a minha filha estava grávida do primeiro neto quando a gente começou o primeiro grupo, então nós vamos para 21 anos de grupos familiares. E como eu já tenho experiência do movimento no centro espírita, e tenho hoje a dessa dos grupos familiares, não há dúvida nenhuma essa assertiva de Kardec aí. A melhor coisa que um médium iniciante faz é se relacionar com os seus. Porque é uma coisa tão lógica, quando a gente começou a prestar atenção
Por que não se conseguia muitas comunicações de evocações no centro espírita de pessoas que nos buscavam quando tinham a perda de um familiar? Quando nós pudemos realmente conversar com esses familiares, o familiar falou: poxa, eu sou católico, eu sou evangélico, eu não vou no centro espírita. O que a minha filha, o que a minha esposa, o que meu irmão está fazendo naquele lugar? Então, é uma barreira, quer queira, quer não, é uma barreira. Aí você vai na casa dessa pessoa e geralmente você encontra um médium ali que pode ser acessado e que tem ligação com aquele familiar. Muitos dos que fazem parte do grupo hoje vêm dessas ocasiões, da gente visitar a família que pediu ajuda, pediu informações, estava num estado de depressão por causa da perda de um familiar. As pessoas são católicas, as pessoas são evangélicas, as pessoas não acreditam ou não conhecem o espiritismo. Aí eu queria obrigá-las a ir no centro espírita para que o familiar fosse se comunicar no centro espírita. É quase que impossível. Quando começamos a trabalhar com os grupos familiares, a gente tem contato dentro da família. E hoje isso é coisa absolutamente normal dentro da família nossa e da maioria dos médiuns que trabalham aqui. Mas vamos dar sequência, meus amigos, podemos... Eu digo em função do horário, tá? Somente o Cláudio, né, que tinha colocado alguma dificuldade. Mas vamos seguir na leitura. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febricitação. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo o que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, uma só coisa resta fazer: renovar todos os dias a tentativa, por 10 minutos ou 1/4 de hora, no máximo, de cada vez, durante 15 dias, 1 mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem correntemente logo da primeira vez. Meus amigos, é um problema aquele tempo exíguo que reservamos para a sessão, para a casa espírita, não é? Se chegamos em cima da hora, me parece que essa concentração já fica parcialmente prejudicada, porque nosso espírito é tagarela, né? Ia falar nossa mente, nosso espírito é tagarela e fica o tempo todo alimentando ideias, visões. Fica difícil, né, Cláudio? Olha, essa questão do tempo aí, quando eu tive em mãos essa questão aí, a gente prestou atenção nela, a gente fez pequenas continhas aqui e apresentamos para o grupo que a gente dirigia lá, e que algumas pessoas reclamavam que fazia muito tempo que estava ali na casa espírita e não tinha ainda evoluído, etc. e tal. Prestem atenção, se vai na casa espírita hoje, no máximo 1 ou 2 vezes por semana. No caso da questão da mediunidade, era 1 vez por semana. Hoje, um grupo mantém, no máximo, 50 reuniões durante um ano,
Ou seja, fechadas as contas do tempo que a gente se dedica a isso daí, que é uma coisa tão complexa, tão profunda e tão importante, você não estava se dedicando mais do que 2 ou 3 meses. Só que você conta por ano. Então, quando a gente começou a fazer essas contas e apresentar para o pessoal, para abrir mais frentes de estudo, para pedir para que outras pessoas tomassem responsabilidade de dirigir mais dias de estudo, infelizmente você não encontra eco. E aí as pessoas ainda querem se desenvolver, querem evoluir na mediunidade, dedicando 1, 2, às vezes, no máximo 3 meses do seu tempo. Kardec aí já fala até em 6 meses, em exercícios diários. Aí a pessoa vai uma vez por semana, geralmente, como você falou aí, Rui, já chega lá, ou às vezes no último horário, ou já com a pretensão do horário para sair para fazer outra coisa, né? Outro compromisso. E às vezes ainda acham que é culpa da espiritualidade deles não estarem conseguindo, tá? Mas é assim que funcionam as coisas. Na época, a gente abriu outras frentes de estudo, com um pouco mais de tempo, mas, infelizmente, o povo dedica muito pouco tempo a isso. Né? As pessoas andam muito imediatistas, né? Isso está geral, essa mentalidade, elas acham que podem aprender tudo muito rapidamente, e há coisas que exigem tempo e dedicação, principalmente para serem dominadas. Assuntos, matérias, doutrinas, tudo precisa de realmente uma dedicação, e essa dedicação está atrelada ao tempo. Você tem que estudar a teoria bastante e também se dedicar bastante a praticar aquilo. Isso em qualquer assunto. Você vai aprender um idioma, vai aprender uma nova profissão, enfim, para tudo é assim. E para o Espiritismo, que é algo tão amplo, não poderia ser diferente. Então, o que a gente percebe hoje são pessoas que leem algumas obras, às vezes leem errado, leem as obras erradas, da maneira errada, com interpretações equivocadas, e já se acham aí doutores em espiritismo, e a mesma coisa ocorrendo no terreno da mediunidade, né? Acho que em pouco tempo vão se tornar exímios médiuns, né? E enquanto a gente sabe que não é assim. Mas aí, Eric, se não tem tempo para chegar no horário na casa espírita, não é melhor fazer em casa, né? Não, exatamente. Hoje você pode ter. Eu conheço grupos de reunião familiares que fazem virtualmente, né? Você pode fazer os exercícios em casa mesmo, mas é necessário sempre em todo o caso a perseverança, o estudo metódico, né? Tanto da teoria e depois da prática, né? Primeiro a teoria, né? Embasamento teórico e depois a prática. E sempre com estudo metódico, perseverante, né? E paciente, né? Porque, como disse aí, né? Pode ser até 6 meses até desenvolvimento de mediunidade. Então, isso varia de médium para médium. Então, você não pode ter essa mentalidade imediatista, né? Que, como foi dito, na atualidade é geral essa mentalidade. Lembrando aí que esse período aí, 15 dias, 1 mês, 6 meses, é para aparecimento dos rudimentos da mediunidade. A mediunidade você se desenvolve ou educa ou aprimora durante toda a vida. Eu tenho acompanhado médiuns aqui há mais de 20 anos e vi mudanças profundas no estilo mediúnico, no trabalho, no exercício mediúnico desses médiuns, com um aprimoramento, às vezes, para uma ou outra área, ou novas áreas sendo exploradas pela parte espiritual. Então, é absolutamente infinito as nuances, é infinito as possibilidades, né? E é preciso deixar bem claro isso. E varia
de indivíduo para indivíduo, de mediunidade para mediunidade. Aí você entra, geralmente, no componente do grupo. Tem N variantes, né, para se trabalhar com mediunidade. É absolutamente natural, absolutamente, faz tão parte da vida hoje, que às vezes a gente até se pega rindo. Por que não fazia isso antes? Porque é absolutamente natural. E todos poderiam estar fazendo dentro do mínimo de conceito doutrinário aí, de observações de lógica, de razão, de disciplina, mas tranquilamente poderiam estar fazendo. A gente já teve em todos os ambientes possíveis. Você é chamado na casa de um evangélico, os espíritos se comunicam, respeitando o ambiente, falando de igual para igual. Você vai na casa de um católico, o espírito familiar que ali tem a oportunidade de se comunicar emociona todos. Infelizmente, não dá para a gente passar essas coisas. As pessoas têm que vivenciar isso, porque não dá para descrever realmente o que às vezes, um encontro de um familiar que aqueles que aqui ficaram acreditavam perdido para sempre. Que isso, gente? Tá? Então, acho que essa é uma parte que a doutrina precisa resgatar e rápido. É isso mesmo, né? Como diz o ditado, querer é poder. Então, devemos sublinhar aí nesse item 204 que é preciso, antes de tudo, querer dedicar um tempo diário para esse pretendido aperfeiçoamento e, durante esse tempo reservado, buscar o recolhimento sério, mantendo a calma, a concentração quanto ao objetivo pretendido. Então, nós não podemos ser superficiais, nós não podemos ser volúveis, nós não podemos ser distraídos ou ficar nessa pouca vontade, né, em cima do muro. Não é uma vez por semana, gente. Está sendo dito aqui. A semana que vem, quando eu voltar aqui para esta sala, que se supõe a única dotada dos instrumentos para o exercício, é que nós vamos ver como é que vai ficar. Não, você é convidado, né, pela doutrina espírita, sua técnica, seu método, a exercitar 1/4 de hora diariamente. Se não pode se deslocar, se não tem atividade nesse recinto, faça na sua casa, mas assuma o compromisso da seriedade, da boa, firme e perseverante vontade para fazer, como se pede de coração. Tem que haver uma entrega, senão a coisa não progride, né? E é muito importante a gente sublinhar, frisar, porque essa é a realidade para quem deseja realmente fazer do espiritismo uma ciência que vá produzir uma utilidade na sua vida, como médium ou não. Vamos ao próximo item 205, pode ser? Tornando visível o texto 205. Tudo bom, Arthur? Quer comentar? Ok. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Deve, porém, notar-se que, quando alguém inquire dos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar por isso e num sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium?
O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder não. Deve também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há os tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estúrdios. Por isso, aconselhamos, se dirige o interrogante, a espíritos esclarecidos, que, geralmente, respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade de bom êxito. Vejam que Kardec frisa que devemos saber com quem estamos nos relacionando, fazendo uma pergunta séria dessa natureza. A coisa é tão séria, amigos, como vocês sabem, que já tivemos excelentes médiuns fascinados por espíritos imperfeitos que responderam: sim, eu sou seu guia, né? Pode confiar em tudo que eu digo, não é? E que está tudo bem, você vai aprender tudo comigo, eu sou o facho de luz e que veio para te encantar e te fazer assumir o teu grande papel de missionário. Então, muito cuidado com esse encanto da sereia, né? Esse canto da sereia, melhor dizendo, não é? Que pode ser impostura, contra a qual o Livro dos Médiuns constantemente nos adverte. Alto lá, veja primeiro quem é esse espírito na escala. Veja, observe constantemente a sua comunicação antes de julgá-lo como superior ou imperfeito, mais ou menos sábio, leviano ou não. E o pior é que antigamente, na época de Kardec, essas imposturas, esses processos fascinatórios ficavam como que sob o conhecimento de poucas pessoas, né? Hoje, com o advento da internet, embora seja maravilhoso, porque traz muitas coisas positivas, a gente percebe que há indivíduos claramente fascinados e tornando pública essa fascinação, e o pior, para pessoas que não entendem o processo e acham que aquilo ali é puro espiritismo, né? E já vi aí pessoas, inclusive com canais, com milhares de pessoas, dizendo que que está falando uma série de coisas impróprias, dizendo que o seu mentor espiritual é o apóstolo Pedro, e dizendo um sem número de contrassensos aí, quer dizer, isso acaba expondo o espiritismo, né? Uma vez que esses canais aí se acham, dizem estar propagando o mais puro espiritismo, espiritismo raiz e outros qualificativos mais, né? E para quem se depara com um vídeo desse, vai falar, isso aí é espiritismo? Quer dizer, isso é um indivíduo que tem um mínimo de senso crítico, né? Então, tem esse lado da moeda aí, que infelizmente, tanto o lado bom, ele vai aparecer hoje em dia, mas também essas coisas, esses adventos aí, onde médiuns fascinados aparecem a público, vão se tornar também cada vez mais comuns. E aí que vem o conhecimento espírita, né? Tentando procurar esclarecer sobre essas coisas bastante impróprias e que acabam causando dano à própria imagem do espiritismo aí fora. Bom, sigamos então, né? 206. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se, como auxiliar de ocasião, um bom médium escrevente, maleável, já formado. Pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever, raro é que este último não o faça imediatamente. Compreende-se o que em tal circunstância se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium,
como o seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes, basta mesmo que o médium magnetize, com essa intenção, a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro, até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele, temo-lo visto escrever prontamente sobre essa influência. Idêntico efeito pode também produzir-se sem nenhum contato, apenas por ato da vontade do auxiliar. Concebe-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado há de aí desempenhar papel importante e que um magnetizador incrédulo fraca ação ou nenhuma exercerá. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil, às vezes, para apontar ao principiante uma porção de precauçõezinhas que ele frequentemente despreza em detrimento da rapidez de seus progressos. Sobretudo para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Vejam a responsabilidade, não é, dos grupos que se propõem a auxiliar na formação dos médiuns. Precisam revisitar constantemente este capítulo que estamos estudando, não só para recordar a responsabilidade que lhe pesa, mas também todas essas técnicas que constituem um concurso para o principiante, um auxílio, né, um socorro ao principiante, e que, se não for dada quanto à maneira de questionar os espíritos no início, quanto à aferição da identidade dos espíritos, com distinção entre os imperfeitos e os bons, isso pode levar o melhor médium, do ponto de vista da faculdade, a uma derrocada, uma decepção muito grande e a desistência mesmo do exercício da mediunidade. Então, tem que formar o formador, não é? Estudando o livro dos médiuns, para depois se habilitar a socorrer, senão será, como dizia Jesus, cego guiando cego. Talvez seja por isso que haja essa instrução muito até generalista de que um médium principiante deva dirigir-se a uma casa espírita, o que faz certo sentido, porque se ele estiver sozinho, ele vai encontrar esse ponto de apoio, né? Pelo menos teoricamente, na casa espírita haverá lá pessoas mais experientes que vão instruí-la. Agora, obviamente, que se houver já um grupamento mediúnico, que às vezes não funcione num centro espírita, que ela conheça, que as pessoas sejam preparadas o suficiente para orientá-la, nada impede que ela possa se juntar a esse grupo, né? Então, a gente percebe que há situações, né, de lugares diferentes, mas o mais importante é que o médium encontre, né, o médium principiante encontre esses indivíduos mais experientes que possam instruí-lo, possam guiá-lo, principalmente nesse início que, como todo início, é um tanto conturbado, ou então a pessoa se encontra ainda muito insegura. Exatamente, né? O ideal é ter um médium mais experiente para guiar quem está começando, né? Quem está iniciando, e até para utilizar o magnetismo para ajudar no desenvolvimento da pessoa, né? Não que seja impossível começar lendo a própria obra do Kardec, começar sozinho, mas o ideal é ter alguém mais experiente, porque vai dar as noções práticas, né? Além do conhecimento teórico que a pessoa vai adquirir pela leitura das obras.
Agora convém interpretarmos essa expressão guia experimentado no contexto da obra de Kardec. Ao tempo em que lançado o Livro dos Médiuns, o que se tinha, não é, era a prática fornecendo a teoria. Agora, com o Livro dos Médiuns, né, guia experimentado não é só aquele que tem a prática, mas, acima de tudo, o conhecimento que está mastigado, né, e disponível a todos em O Livro dos Médiuns. Então, é abrir o Livro dos Médiuns, se deparar, haverá impostura. Vão tentar de todas as maneiras, utilizando nomes, utilizando crenças, persuadi-lo, né, de que um espírito imperfeito, vaidoso, pseudo-sábio, na verdade é guia superior, etc. Olha, dependendo de como você pergunta aos espíritos inicialmente, haverá uma barreira ou haverá uma facilitação na comunicação. Né? Então não é preciso que você tenha 20 anos de grupo mediúnico para saber isso. Basta estudar, porque está tudo mastigado, resumido, esquematizado no Livro dos Médiuns. Né? A questão é que, infelizmente, pouco valor se tem dado, essa que é a verdade, infelizmente, ao estudo do Livro dos Médiuns. Porque se deu durante um certo tempo um valor excessivo a apostilas, a resumos, a psicografias alternativas, que se intitularam como renovadoras de Kardec, como obras complementares, etc. E muito raramente um estudo muito focado em O Livro dos Médiuns a gente encontra por aí. Então, nós precisamos resgatar isso. É por isso a nossa iniciativa pela web, né, de exemplificarmos, sem nenhuma pretensão de sermos perfeitos, de sermos os melhores intérpretes do livro, essa iniciativa que tem que voltar para o grupo prático, estudar, não é, para que não incorramos nesses equívocos todos que Kardec, muito cedo, por estar bem assessorado e ser muito sábio, pôde identificar, poupando-lhe decepções. Então, nós outros, reticentes aprendizes, estudantes, precisamos valorizar esse caminho feito, esse conhecimento já pronto à nossa disposição, para sabermos como desenvolver, como formar, como ir adiante num grupo prático. Vamos ao item seguinte, de número 207. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada um para o seu anjo de guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir, sem designação especial e por todos os presentes, um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo: em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha.
Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiuns, ou que não os possuam em número suficiente. Vejam o valor deste livro, ressuscitando aqui para a nossa prática um princípio basilar que Kardec explicou muito bem em mais de um artigo da Revista Espírita, o princípio da comunhão de pensamentos, qual a apostila oferecida no estudo da mediunidade, que vai resgatar esse conceito. Infelizmente, raríssimas, ou quiçá nenhuma. Aqui nós temos algo basilar, que Kardec nos apresenta a Lures como comunhão de pensamentos. Isso é básico numa mediúnica, isso é básico num grupo espírita. E, infelizmente, não vem sendo tomado com essa natureza. As pessoas, cada um, fazem prece silenciosamente, se fecham umas das outras, manifestando vontades díspares, cada um com a sua preocupação individual, e não forma nunca esse todo coletivo, por falta de quê? De unidade de vontade, unidade de intenção ou comunhão de pensamentos. Olha como é importante voltarmos àquilo que aí no meio se diz obra básica, não é? Com esse ensino fundamental para a gente. Muito bem lembrado pelo Rui, isso daí, né? São os pensamentos que têm que estar juntos, né? E, inclusive, até na época de Kardec, se achava que as mãos espalmadas, umas juntas às outras, é que formavam essa comunhão, e, na verdade, a comunhão não era de corpos, e sim de pensamentos, né? Então, a gente sempre tende a materializar as coisas, né? Enquanto algumas coisas realmente são de caráter puramente espiritual e não físico propriamente. E como foi bem dito, né? Voltarmos, né? Esse voltarmos, retornarmos, não se trata de um passo atrás, muito pelo contrário, né? É o passo seguro que o movimento espírita tem que fazer, que é o de voltar a estudar com seriedade as obras fundamentais da codificação espírita. Exato, essa comunhão de pensamentos é fundamental, né? E ajuda no desenvolvimento, né? Porque vários espíritos juntos, né? Unidos num propósito, né? Aumenta a capacidade de atrair os bons espíritos, né? Naquela intenção, e isso auxilia o desenvolvimento, né? Então é fundamental a comunhão. Por isso que Kardec até recomendava grupos menores, né? Porque é onde a comunhão é mais fácil, né? Os grupos familiares, a comunhão é mais fácil e ocorre essa melhor comunhão das ideias e sentimentos. Enfim, mas é isso. Eu queria agradecer ao Arthur, ao Rui, a todos, né? A Shirley aqui, que fez vários comentários pertinentes. Muito obrigado a todos, a Shirley, a todos que assistiram, ao Rui, ao Arthur. Vocês têm mais alguma colocação a fazer? Então é isso, pessoal. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever e nos vemos no próximo estudo. Até a próxima. Boa noite.